Acho que eu consegui. Eu tentei usar o computador, mas não deu. Eu gostaria que vocês que estiverem por aí me deem um toque se tá tudo certo, vocês estão me ouvindo bem. E eu vou tentar não me olhar tanto na câmera. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Essa é a minha primeira tentativa de contato com vocês através da minha página aqui no Facebook. E o tema que eu escolhi para falar hoje foi um tema sobre as instituições de longa permanência para idosos, que são as casas geriátricas, os lugares onde a gente, em determinado momento da vida, dependendo da situação de cada pessoa, a gente precisa optar em colocar um idoso, né? Uma pessoa que tenha mais de 60 anos. Essa transmissão, ela tem como objetivo, na verdade, instruir algumas pessoas quando elas chegam no momento de tomar essa decisão importante, né? E o que elas têm que fazer, e o que precisa ser feito para tomar a melhor decisão possível, né? Eu trabalho com instituições de longa permanência, eu faço assessoria para algumas casas do estado de Santa Catarina e estudo bastante sobre o tema há bastante tempo. E o que eu gostaria de colocar para vocês primeiro é sobre o momento, né? A necessidade quando a família chega no momento em que decide, né, que não tem mais condição de cuidar de um idoso na sua própria casa, ou acontece alguma situação de saúde em que o idoso para de conseguir se virar sozinho, né? Perde um pouco da sua independência, se torna dependente para alguma coisa. Então, quando a família chega nessa decisão, a gente encontra muito, eu encontro muitas dúvidas por parte dos familiares, e a primeira dúvida é sobre como encontrar a melhor instituição, né? A melhor casa geriátrica para colocar o seu idoso. Eu coloquei aqui, apontei algumas dicas, né, para que aquele que tenha necessidade, que precise desse serviço, como ele deve agir. A primeira dica de todas, a primeira, principal, a mais importante de todas é: não tenha vergonha de procurar uma instituição de longa permanência. Não se sinta menos capaz ou não se sinta uma pessoa não respeitável por buscar uma casa geriátrica para colocar o seu idoso, seu pai, para colocar a sua avó, para colocar, enfim, um parente seu que necessite de ajuda. Eu encontro muitas vezes os familiares com vergonha de ter tomado essa decisão, né? E o que eu posso dizer para vocês inicialmente é que uma instituição de longa permanência é o melhor lugar onde pode estar um idoso em que não pode ser mais cuidado em casa, né? Às vezes as pessoas levam essa decisão até a última instância, e quando elas decidem colocar esse idoso nessa casa geriátrica, talvez seja um pouco tarde para os atendimentos que ele poderia receber, para a acolhida que ele poderia ter, inclusive para a interação desse idoso com a casa geriátrica. Então, a primeira dica para aqueles que precisam buscar uma ILPI é: não sintam vergonha, não tenham receio de buscar, né, um lugar para colocar aquele que precisa de ajuda. A segunda questão, né, minha segunda dica é: busquem referências. Não existe nada melhor do que a gente conhecer pessoas que já tenham passado por determinada situação e que a gente está começando. Então, quando a gente vai buscar uma casa geriátrica, quando a gente vai buscar qualquer serviço, na verdade, o importante mesmo, o inicial, não é o quanto aquela pessoa é especialista naquilo que você precisa, não é o quanto aquele profissional já tem uma experiência vasta, mas sim o que as pessoas que você conhece, que você confia, já passaram com aquele profissional. Então, busquem orientação junto com seus amigos, em grupos. Existem as associações, né? Associações de portadores de Parkinson, associação dos portadores de Alzheimer. Lá vocês também vão conseguir orientação para que você consiga chegar num lugar que seja de acordo com aquilo que você busca, né? A terceira dica, e talvez seja uma que pese muito na decisão, saiba o quanto você pode pagar, né?
A gente tem instituições aí de longa permanência que trabalham com 70% do salário mínimo, 70% do rendimento do idoso, né? Até o infinito e além, né? Existem vários tipos de prestação de serviço, existem vários valores que são cobrados e existem vários serviços agregados nesses valores, né? Isso, claro, vai depender da sua capacidade de pagamento. Não adianta você querer colocar o seu idoso, aquele que depende de auxílio, numa casa que cobra 7, 8 mil reais por mês, enquanto a sua capacidade é de 1, 2 salários mínimos, né? Até porque essa relação entre aquele que contrata a casa e a casa, ela é contratual, ela vai gerar uma série de obrigações entre os dois, inclusive a obrigação de pagamento, né? Então saiba o quanto você pode dispor e o quanto você pode pagar. Uma questão importante no pagamento é quando é o próprio idoso quem vai arcar com esse custo, né? Então, quando o idoso vai arcar com esse custo, seja através da pensão que ele recebe ou através de rendimentos que ele tenha, é fundamental que o idoso tenha conhecimento disso e tenha, inclusive, que ele faça a anuência disso, né? É importante quando o idoso ele é dependente de alguma forma, mas está lúcido, que ele participe da tomada de decisão. Inclusive, ele conste no contrato, né? Como contratante ou como anuente do contrato. Isso é fundamental. Eu vejo muito acontecer de famílias tomarem decisões e irem visitar casas e usarem do próprio recurso do idoso para pagar essa estadia, né? Quando, na verdade, o idoso não está sabendo de nada, de repente ele é colocado naquela casa, né? Então, é fundamental que, quando o idoso é a fonte pagadora, principalmente, né? E não só por causa do pagamento, mas quando ele é a fonte pagadora, ele tem que fazer parte do contrato, tá? Isso é fundamental. Existem os familiares que acabam ficando com o cartão do benefício do idoso para sacar dinheiro, para pagar a casa, e isso é importante que o idoso saiba, ok? É crime pelo Estatuto do Idoso você reter aquele cartão dele e fazer uso do dinheiro sem que ele saiba para o quê, mesmo que seja em proveito dele mesmo, ok? Então essa é uma outra dica. Então a gente recebe uma outra dica importante que eu não tinha anotado aqui busque casas em que o seu acesso seja facilitado. Eu vejo acontecer muito aqui na região situações em que... Só um minutinho que entrou gente aqui falando. Em situações em que a família vai buscar uma casa que consiga receber o idoso nas condições que ela pode, em especial de pagamento, mas essa casa fica a 300, 400 quilômetros da onde mora a família. O que vai acontecer, gente? Com o passar do tempo, essa família vai espaçar cada vez mais as visitas, vai dificultar o acesso físico, né, dos familiares, e isso vai romper um vínculo que é muito importante para o idoso que está institucionalizado. Não é porque o idoso está acolhido numa casa, não é porque ele mudou de residência que ele para de fazer parte da família, né? Por mais limitações que esse idoso tenha no seu dia a dia, na sua locomoção, existem meios de fazer esse idoso participar da família. Agora, se você escolhe uma casa a 400 quilômetros de onde você mora, de onde moram os filhos, de onde moram os netos, é óbvio que com o passar do tempo, né, essa relação vai ficar cada vez mais afastada. E não é isso que o idoso precisa, não é isso que a ILPI precisa, que a instituição precisa. O que a instituição precisa é de uma família participativa, porque isso vai diretamente afetar a parte cognitiva e emocional do idoso, tá? Então, você conseguiu a referência de uma casa, alguém disse para você que existe uma casa em determinado lugar que é boa, que já deixou alguém lá, que conhece pessoas que já tiveram um pai por lá, que tem um pai por lá, e aí você vai agendar uma visita, né? Então, nós vamos às dicas do que observar numa visita a uma ILPI. Eu acho curioso que muitas pessoas, elas quando visitam uma instituição, elas ficam de olho na parte estrutural, né? Eles querem saber do quão bonita é a instituição, quão bonita é a casa, se tem um jardim legal, se tem os sofás novinhos, se tem uma baita de uma televisão na sala, mas pouca gente, no momento que vai fazer uma visita, procura saber como que é o acompanhamento do dia a dia do idoso, né? É claro que você tem que olhar o conforto, você tem que olhar a limpeza, peça para olhar a cozinha, peça para ver a parte da enfermagem, né? Da sala do pessoal de cuidados,
como que são feitos registros, né, do acompanhamento do dia a dia daquele idoso, quem são os profissionais responsáveis, isso é muito importante, né? Se a casa possui enfermeiro, se a casa possui pessoas responsáveis, né, pelas áreas. Então, hoje, pela legislação, uma casa geriátrica tem que ter um enfermeiro responsável técnico e tem que ter um responsável técnico na cozinha, que é o nutricionista, que é o que vai cuidar de que cada idoso come, o que é importante para cada um na sua dieta, né? Então, isso é legal de ver. Também é interessante observar, no momento da visita, tentar conversar com algum idoso, né? Tomando cuidado, porque alguns idosos ali já estão em algum tipo de grau de demência, mesmo que inicial, e podem falar coisas que não sejam verdade, né? Mas o interessante de você observar numa visita é se os idosos estão atentos, se eles estão convivendo em harmonia em algum lugar da casa, se não está cada um trancadinho num quarto, né? Se existir algum idoso contido, porque a gente pode observar algum idoso que esteja com o braço amarrado ou o próprio corpo do idoso amarrado na cadeira, isso significa que ele precisa daquilo para sua própria segurança, né? Veja aquilo e se você achar importante, pergunte o porquê que isso está acontecendo, né? Eu costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu entro no MLPI e os idosos estão fazendo barulho. Aqueles que já estão com um quadro de demência já bastante acentuado e acabam gritando, fazendo, enfim, falando sozinhos, brigando sozinhos. Isso, sabe o que significa para mim? Que aqueles idosos, eles não estão sendo mantidos dopados, né? Que não estão com uso de medicação excessiva. Não significa que toda casa, ou que seja uma regra, que a casa mantenha os idosos com medicação excessiva. Não é isso. Mas se você entrar numa casa e todos os idosos estiverem muito tranquilos demais ou dormindo num horário que não é o horário normal de sono, levanta uma certa dúvida. Então eu gosto de quando eu entro numa casa e eu escuto barulho, tá? Para mim é importante escutar barulho. Significa que dentro de cada quadro específico de saúde os idosos estão sendo atendidos, mas não estão sendo mantidos fora da realidade deles, né? Então, isso também a gente tem que observar na visita. Observar também a quantidade de funcionários, a quantidade de idosos, né? É importante também vocês observarem dentro dos quartos, né? Se nós estamos com um tamanho bom, né, de espaço, se na necessidade de urgência e emergência aquela casa vai conseguir tirar o idoso rápido dali, isso é importante também, né? Isso, é claro, o bombeiro vê, vigilância sanitária vê, mas a gente tem que ver também, né? Perguntar também o que a casa faz com relação ao dia a dia do idoso, né? Muito cuidado com as casas em que elas colocam apenas os idosos na frente da televisão e aquela televisão bem baixinha que o idoso não escuta, né? Então isso também tem que ficar atento. Claro, gente, tudo que eu tô falando aqui tem exceção. Numa casa em que a maior parte dos idosos, eles têm Alzheimer, por exemplo, ou que a maior parte dos idosos já tem um grau de Parkinson mais desenvolvido, é complicado você fazer atividades de convivência com eles do dia a dia. É muito complicado, né? Mas não é impossível, certo? Se a casa promove algum tipo de festividade para chamar as famílias, isso também é legal, né? A questão do horário de visita, geralmente as casas têm um horário de visita um pouco restrito. Quando eu comecei a trabalhar com as casas, eu questionava muito isso, mas com o passar do tempo eu acabei observando que essas casas geriátricas, elas precisam ter esses horários porque a casa é um organismo vivo, né? Então ela tem os horários de dar banho nos idosos, tem o horário de alimentação, tem os horários de atendimento dos profissionais da casa ou terceirizados que vão até lá. E quando a casa tem o horário de visita liberado, às vezes a família também não percebe que ela está atrapalhando, né? Atrapalhando o serviço, o atendimento ao idoso, né? Um exemplo clássico, se você for fazer a sua visita a uma casa geriátrica, a uma instituição pela manhã, você vai achar aquilo caótico, porque está na hora do banho, está na hora de arrumar os quartos, está na hora de fazer a limpeza dos quartos. Então, é claro que a casa vai estar uma pequena bagunça, né? Mas depois tudo se ajeita, né? Tudo se ajeita. Por isso que o ideal, e uma dica muito importante vá fazer uma visita na casa, vá num horário, em outro dia apareça em outro horário, de preferência na segunda vez sem marcar, vá lá ver, né? Ver o que você encontra. A partir do momento que você escolhe a casa geriátrica para colocar
aquele que precisa, né, do atendimento, você vai formalizar um contrato, né, de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço, ele é vinculado ao Código de Defesa do Consumidor. Você está construindo uma relação de prestação de serviço. Então, alguns pontos são importantes de serem observados. Existem alguns modelos de contratos que são até referenciados pelo Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa, pelo Conselho Estadual do Idoso aqui de Santa Catarina, enfim, existem vários modelos, mas tem algumas coisas que são importantes. É fundamental que você veja no contrato aquilo que a casa está se propondo a prestar. Geralmente, regra geral, a casa vai prestar o serviço de conforto e de atendimento à saúde, né? Então ela vai ter ali o serviço de enfermagem 24 horas. Entenda que enfermagem 24 horas não é enfermeiro 24 horas na casa, mas é uma equipe de enfermagem, né? Ali para atender o idoso nas suas necessidades. A casa vai ofertar o serviço de hospedagem, então o local onde o idoso vai morar, né? Então se é um quarto compartilhado, individual, enfim, isso vai estar no contrato. Também tem a questão das refeições, né? Regra geral, a casa oferece as refeições que são determinadas pela nutricionista e aquelas dietas especiais, quando o idoso passa a usar uma sonda, ou quando tem que fazer a gastrostomia, quando ele tem algum tipo de restrição alimentar, glúten, lactose, açúcar, enfim, a casa pede que a família forneça isso fora do valor contratado, tá? Porque, claro, se você pegar uma casa e ela for oferecer cada dieta especial, isso vai encarecer ainda mais o valor total do contrato e a família vai acompanhar isso. A partir do momento que você coloca o seu idoso na casa, a atenção diária dele é responsabilidade da casa, mas a oferta do cuidado ela é compartilhada com a família, tá? Eu vejo muitos relatos de casas por onde eu passo, de pessoas que dizem, nossa, mas é que o médico já orientou que determinado idoso tem que parar de fazer alimentação via oral, tem que botar uma sonda, e a família não vem, e a família não leva para o hospital para passar essa sonda, e a família não traz uma medicação que foi solicitada. Gente, isso é responsabilidade da família, tá? E sendo responsabilidade da família, eu acho muito curioso quando a família manda se vira aí para a instituição, né? Não, eu vou fazer, mas enquanto isso se vira aí. Não tem se vira aí quando a gente está falando do atendimento da saúde de um idoso, né? E isso, a não oferta do que é pedido, né, para o idoso, também é um crime, né? Um crime de negligência. E que não adianta você achar que porque o idoso está lá naquela casa, existe um contrato de prestação de serviço, aquela casa é responsável. Ela é responsável pelo dia a dia e por fazer aquilo que está no contrato e para passar para a família as necessidades daquele idoso. A família é responsável por trazer aquilo que a equipe de enfermagem ou o médico solicita, ok? Existe muita briga aí entre familiares e casas geriátricas pela falta desse entendimento, né? O idoso usa fralda, a família tem que proporcionar isso. Se o idoso vai precisar fazer algum tipo de acompanhamento com fonoaudióloga, com fisioterapeuta, se isso não está no contrato, a família tem que providenciar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para pagar o profissional. Aí você tem meios jurídicos de conseguir isso. Você procura um advogado, procura o posto de saúde da região, enfim. Você vai buscar meios para fornecer isso para o seu idoso. O importante é você não cruzar os braços, ok? Isso é o mais fundamental. Além disso, existem umas questões sobre responsabilidade que são interessantes, assim, né? O idoso passa mal, por exemplo, tem um mal súbito, né? De uma hora para outra passa mal. Aí a casa, ela precisa chamar um serviço de urgência e emergência. Por quê? Porque uma instituição de longa permanência não é uma clínica, não é um hospital. Ela não vai ter lá tudo aquilo que um idoso pode precisar de uma hora para outra. Então, se ele passa mal, né? De repente ele tem aí começa a respirar com dificuldade, broncoaspira, tem alguma evolução aí de um quadro que ele precise ser atendido por uma urgência e emergência, a instituição vai chamar. Óbvio, é responsabilidade dela chamar esse atendimento. Então, ela vai chamar isso através do plano de saúde que o idoso tenha ou através do próprio SAMU, né? Existe aí uma discussão sobre o SAMU que atende ou que não atende as casas geriátricas. Gente, o SAMU é do SUS, Sistema Universal de Saúde.
Então ele vai atender em todos os lugares, e se não atender, isso também gera um outro tipo de processo. Você vai depois reclamar essa falta de atendimento, porque isso é importante que seja reclamado, tá? Mas aí chega a ambulância naquela casa, a ILPI, a instituição, já avisou a família, né? Lembrem da família que eu falei de 300 quilômetros de distância. Como é que essa família vai vir correndo ajudar o idoso? Não vai, né? Então a ILPI avisou a família da situação, e qual é a responsabilidade da família? É largar tudo o que está fazendo e ir atender o idoso, correto? Existem instituições que assumem a responsabilidade de levar o idoso até o hospital junto com a ambulância, porque ele não pode ir sozinho. E existem instituições que esperam, se for possível, um familiar chegar para ir para ir acompanhando na ambulância. Por que isso, gente? Porque a partir do momento que esse idoso chega no hospital, alguém tem que assumir a responsabilidade desse idoso que está sendo internado. E a responsabilidade da ILPI não vai aí, tá? Quem assume a responsabilidade da internação do idoso é a família, não é a instituição. E essa transferência de responsabilidade no momento de uma urgência e emergência, ela tem que estar bem clara dentro do contrato, e ela precisa estar mais clara ainda para os familiares, tá? O idoso pode passar mal de uma hora para outra, mas geralmente dentro de uma instituição ele vem num quadro que vai sendo informado: olha, ele está ficando ruim, a situação está piorando, a gente está monitorando. Ou seja, a família é pega de surpresa? Mas ela está sendo informada com antecedência, entende? Se a instituição não faz esse tipo de informação, então está no momento de você rever a instituição onde está o seu idoso, ok? Mas ela deve fazer essa informação de piora de quadro, de evolução negativa, né, para que a família saiba o que está acontecendo, ok? Responsabilidade quando o idoso não tem um perfil para estar naquela instituição. Isso também acontece muito, né? Eu costumo dizer que é engraçado porque as famílias ligam dizendo: não, meu pai é bonzinho, não, ele tem Alzheimer, mas está sob controle. Só que toda demência, todo quadro de doença, gente, eu não sou médica, não sou da área da saúde, eu sou advogada, tá? Mas isso é o que eu vejo no meu dia a dia. Ele tem várias situações que podem acontecer. Então pode acontecer do idoso entrar numa casa e num período de tempo a casa perceber que ele não tem o perfil para ser atendido ali, né? Por isso que é importante que no contrato tenha um período de experiência, e nesse período de experiência o contrato é rompido e nenhuma das partes pode ser não pode ser punida, né? Então, sem multa ou sem cobranças extras, enfim, só por aquele período, né? E é importante que isso tenha. E isso é importante tanto para casa quanto para a família, tá? Se acontecer, por exemplo, você tá lá com seu idoso e você não gosta do atendimento, a dica primordial é: se você não se sente seguro com o local onde você deixou o seu idoso, você deve tirar ele de lá, né? Não há segunda chance, não há terceira chance. Você se sente seguro ou não se sente seguro? Como é que você vai deixar o seu idoso num local onde você tem dúvidas, né? Então procure um outro local, né? Se você tem dúvida, não é o lugar ideal para deixar aquele que você está buscando um bom cuidado, correto? Ainda sobre o contrato, volto a falar. Quando existe o idoso na relação do consumo e ele é lúcido, ele deve fazer parte do contrato, ok? Ele deve anuir no contrato. Muito mais que uma questão jurídica, legal, é uma questão de respeito pela condição do idoso, né? De respeito pela sua individualidade, de respeito pela sua autopreservação e pela sua... e pela manutenção daquela característica tão importante que a gente tem, que é de se autoprover, né? E que a gente só perde a partir de um processo de interdição. Então, se o idoso não é interditado, a gente acredita, pelo menos é para se acreditar, que ele não tenha problema para falar por si e para decidir da sua própria vida, correto? Se ele não tem nenhum problema com isso, ele deve constar no contrato. Para ele não constar no contrato, esse é o meu ponto de vista, ele deve ser interditado. E aí quem vai fazer o contrato é o curador do idoso, ok? Até porque
A gente é representado pelos pais até os 18 anos, né? 17 anos, 11 meses, 30 dias, enfim. E quando a gente faz 18 anos, a gente se representa, né? A gente adquire a capacidade civil que a gente só perde com a interdição. E eu acho muito interessante como as famílias passam um pouco por cima disso e tomam decisões de levar o idoso para cá, para lá, e ele não faz parte da tomada de decisão sobre a própria vida, né? Pessoas menores de 60 anos. Essa é uma questão muito delicada. Existem muitas instituições de longa permanência que recebem o pedido para acolher pessoas com menos de 60 anos, né? E eu digo menos de 60 anos, eu não estou falando 58, 59, estou falando 40, 30. Pessoas que tenham algum problema, que passaram por algum problema de saúde ou que nasceram com problema de saúde, né? E que precisam de cuidados porque se tornaram pessoas dependentes, né? Pessoas que já nasceram com algum problema, que tiveram paralisia, pessoas que tiveram AVC ou algum outro tipo de doença que as tornaram necessitadas de apoio para suas atividades diárias, né? Elas podem estar numa ILPI, elas podem ser acolhidas numa instituição de longa permanência para idosos? Depende. Pela regra, pelo Estatuto do Idoso, idoso é aquele com mais de 60 anos. E uma ILPI é uma instituição para quem tem mais de 60 anos, né? Mas, quando é o caso, se você tem todos os argumentos possíveis, busque um advogado, peça autorização judicial para que aquela pessoa fique naquela casa, que ela seja acolhida, e aí, nesse caso, nem a casa, nem a família estarão cometendo nenhum tipo de ato ilícito, tá? Mas somente com autorização judicial. Se não for com autorização judicial, a casa corre riscos, o idoso corre riscos. Qual é o principal risco? Não é o idoso, né? A pessoa, aquele que necessita de algum apoio. Por quê? Porque numa fiscalização, por exemplo, vai ser pedida a retirada daquela pessoa dali, né? E aí aquela pessoa já se acostumou com o local, a família já se acostumou com o local, a família já não tem mais todo o aparato necessário para receber essa pessoa de volta em casa e vai ser determinado que essa pessoa saia da instituição. Então, o importante é que você procure um advogado que você tenha na família. Acho que hoje em dia todo mundo conhece algum advogado, então procure um advogado para fazer esse tipo de processo, tá? Que é a autorização judicial para acolhimento de pessoas com menos de 60 anos, isso é importante, ok? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. O papel da família com o idoso institucionalizado, ele vai muito além da escolha do local, ele vai muito além do pagamento mensal, ele vai muito além da oferta daquilo que o idoso pede de atendimento, seja de medicação ou de algum cuidado mais específico, né? A família, ela precisa participar do dia a dia do idoso, né? Ela precisa estar na casa, ela precisa ir nos momentos em que é convidada a ir e ela precisa ir nos momentos em que ela não é convidada a ir, né? Cada casa tem a sua regra, você respeita as regras da casa, né, sobre horários de visita, mas se esses horários de visita, por um acaso, eles te impedirem o acesso a esse idoso porque você trabalha, porque você não mora naquela cidade, você conversa com a diretoria da casa e você pede uma exceção. Eu tenho certeza que a instituição vai abrir exceção, porque o mais importante para o idoso é que ele tenha contato com a família. Não é porque você colocou o seu avô, a sua avó, enfim, o seu idoso numa casa geriátrica, que você não possa pegá-lo no final de semana para dormir em casa, que você não possa pegá-lo para almoçar num domingo de sol, que você não possa levá-lo no aniversário do bisneto, que você não possa levar no batizado de alguém. Enfim, aquele idoso, ele não está preso, ele foi morar em outro lugar. E ele pode sair, claro que dentro das condições e capacidade de saúde dele, mas ele pode e deve, a família deve fazer isso é importante, né? A gente acaba se habituando, o ser humano se acostuma muito rápido com as coisas e as famílias acabam se acostumando que, então no domingo eu vou ver o pai, aí daqui a pouco nesse domingo não dá, então vai deixar para ir 2 vezes por mês, daqui a pouco quando vê faz 2 meses que não foi, e isso também é crime, é abandono. Não adianta você achar que está pagando a casa geriátrica mensalmente e porque não vai lá, não está cometendo crime. Comete sim o crime de abandono, tá? Outra questão das famílias que eu acho fundamental quando a gente falar aqui com relação às instituições
quando você for visitar o seu pai, o seu avô, a sua tia, enfim, quando você for visitar um idoso numa casa geriátrica, tome cuidado com os tipos de comentário, tome cuidado com o tipo de escuta, né? O idoso que está lá, ele quer ser ouvido. Ele não precisa ouvir os seus problemas, o seu dia a dia, os seus lamentos. Ele precisa ser ouvido. O seu tempo lá é para ele, não para você, né? E também tome cuidado com o tipo de contato com os demais idosos, os comentários que faz, né? As observações que faz com relação ao outro idoso, ao familiar do outro idoso. Foca em coisas positivas, né? Foca em tornar aquele momento um momento bacana para todo mundo que está ali. Porque é comum que aqueles idosos que estão lá, eu não sei dizer, talvez alguém da área da saúde saiba melhor do que eu, com certeza sabe melhor do que eu, mas eles acabam se tornando um pouco mais carentes, né, de atenção, eles acabam focando um pouco mais nas dores, naquilo que incomoda, e a gente acaba não levando para o dia da visita a paciência, a gente precisa levar essa paciência, né? Outras questões que são importantes aqui, as famílias que têm problemas entre elas, né? Isso não precisa ser levado para dentro da instituição. Então, existem às vezes 2, 3 irmãos e um não quer que o outro visite a mãe e o outro não quer que visite o pai. Isso tem que ser considerado sob o ponto de vista do idoso, né? A não ser que um filho daqueles esteja usando o momento de visita para tentar extorquir dinheiro, para tentar fazer algum tipo de alienação, porque existe alienação com idoso, as pessoas falam muito de alienação com criança, mas existe alienação com idoso. Então, a não ser que na hora das visitas aquele parente esteja fazendo algo que possa prejudicar a saúde do idoso, que possa prejudicar a vida do idoso, seja ela emocional, seja ela da saúde, ou seja até financeira, um filho ou um parente não pode proibir o outro parente de visitar, entende? E às vezes se coloca esse tipo de responsabilidade na mão da ILPI. Você diga para o meu irmão que eu não quero mais que ele visite a mãe. Isso não pode acontecer. Não é a ILPI que tem essa responsabilidade, gente. Se existe um problema real entre a família e esse problema vai impactar no dia a dia na saúde do idoso, isso tem que ser levado para o judiciário, vai lá fazer uma determinação de visita, vai pedir que a visita seja assistida, exatamente nos moldes que a gente usa para a regulação de visita de criança, ok? Então, existem meios. Agora, não adianta exigir que a instituição tome frente e seja o juiz daquela questão, porque ela não pode fazer isso, ok? Ela não pode fazer isso, certo? Os problemas familiares são assim os mais recorrentes, né? Todo mundo que trabalha em instituição de longa permanência costuma dizer que o que dá menos trabalho é o idoso, e de fato é o que dá menos trabalho, tá? Outra questão fundamental que eu gosto muito de falar e que não tem nada a ver com a minha área, né? Não tem nada a ver com a área jurídica, mas é o seguinte: o momento de colocar um idoso numa instituição de longa permanência. Às vezes a família recebe um diagnóstico de que o idoso está com algum tipo de doença, né, pré-estabelecida, que já está desenvolvendo um quadro de demência, ou de Alzheimer, ou de Parkinson, ou qualquer um que seja, e a família vai retardando a tomada da decisão, muitas vezes movida pelo próprio preconceito, né? Porque nunca foi numa casa geriátrica, porque nunca conversou com ninguém que trabalhe lá, porque nunca foi visitar uma, né? E vai retardando esse momento, né? Esse momento de decisão. Sabe o que acontece? A própria família acaba não fornecendo um atendimento que possa até retardar o surgimento dos outros sintomas daquela demência, né? Porque o idoso, quando vai para uma instituição de longa permanência, ele acaba sendo mais tocado fisicamente, ele é chamado mais vezes ele ouve o seu nome, mais vezes ele tem o toque, sabe? Quando alguém cuida e toca na pessoa, isso tem um efeito na saúde muito importante. E a gente não faz isso com os nossos idosos em casa. Fazemos muito pouco. E o olhar atento de uma equipe, né, de enfermeiro, de técnico, de cuidadores, esse olhar atento, ele vai trazer para a família, para o médico,
a antecipação de algumas situações que em casa talvez a gente não veja, porque a gente está lá todo dia e o nosso olhar não é treinado para isso. Então, eu gosto de dizer que quando você pensar assim, não, eu vou colocar o meu pai, não, eu vou segurar aqui o meu pai em casa até o momento em que ele não lembrar mais de mim, né? Principalmente quando a gente está falando de quadros de Alzheimer. E talvez se ele fosse estimulado por uma equipe, ele não deixasse essa falta de lembrança não viesse tão rápido, né? Então são situações que vocês devem conversar com os médicos, né, da família, na hora que se chega um diagnóstico em que vocês não sabem muito bem o que fazer, perguntar qual que é a melhor saída, né? Se é alguém da família ir lá cuidar desse idoso em casa, quais são os tipos de terapia que esse idoso precisa, e se não seria mais legal colocar ele no lugar onde a atenção seja voltada para ele 24 horas, tá? De novo, instituição de longa permanência não é depósito. Tirem da cabeça de vocês esse tipo de preconceito. Uma instituição de longa permanência é uma instituição, é um local com regras, é um local que tem que cumprir uma série de protocolos que são fiscalizados de uma forma até bastante incisiva, que tem profissionais capacitados e que tem responsabilidades diante daquele cuidado, né? Não é um depósito, não é um asilo. Se tem uma coisa que me dói o coração é quando alguém chama uma casa geriátrica de asilo, que asilo é aquele lugar onde, sabe, a pessoa foi mandada embora, ela foi tirada das relações dos outros, ela tá lá escondida num cantinho. A gente já teve essa política e não tem mais, né? Não existe mais essa política. Então, é importante que a gente tire isso da cabeça para poder lidar com o momento de institucionalizar um idoso da melhor forma possível. Por fim, as famílias que não têm condições financeiras, né? Ou aquele idoso que não tem família e você sabe que aquele idoso está precisando de ajuda, que está lá na sua comunidade e que está cada vez mais doente, não tem quem vá fazer comida para ele, não tem quem compre os remédios dele, não tem quem o ajude, você deve fazer uma denúncia. Você pode ligar no Disque 100, você pode levar esse caso para o Ministério Público, para o Conselho Municipal do Idoso, porque o poder público tem o dever de ajudar e de prestar o atendimento a esse idoso, né? Então, quando falta, na verdade, o dever é do poder público, da família, da comunidade, é de todos nós. Esse dever ele é dividido entre todos nós. É claro que quando a família tem condições, essa família vai ser o primeiro lugar aonde a gente vai chamar essa responsabilidade. Quando a família não tem condição, essa responsabilidade tem que ser dividida. E ela é dividida com o Estado. Então, você vai, se você não é da família, você vai até o Ministério Público ou liga no Disque 100 para fazer essa denúncia. Quando você é da família e precisa de orientação, busque os CRAS, né? Os CRAS ou os CREAS, eu confundo um pouco as coisas aí, mas vá buscar a assistência social do município para verificar o que pode ser feito, ok? Ainda existe, dentro das instituições de longa permanência, algumas oferecem o atendimento de centro-dia. E isso também é legal você pensar quando tem alguém que começa a precisar de uma atenção mais direcionada, né? Você leva o idoso para passar o dia num lugar e pega no final do dia para dormir em casa, para passar o final de semana em casa. Isso tem o custo disso, porque a gente não tem centros-dias públicos, né, no estado, mas pode ser encarado como um grande investimento para a saúde do idoso e para a saúde da família, tá? Então ainda também existem as instituições que são centro-dias. Aqui em Florianópolis a gente tem 2 centros-dias, que eu conheço 2 centros-dias, que podem ser uma boa saída para os idosos, né? Gente, existe tipos de atendimento para todos os tipos de necessidades, né? Existem os cuidadores que vão nas casas dos idosos, existem as empresas de enfermagem hoje que atendem nas casas dos idosos, mas existe um momento em que a casa não é o local mais seguro para o idoso, né? Então, nesse momento, tome a decisão certa, busque uma instituição com responsabilidade, mas lembrando que essa responsabilidade não é transferida, essa responsabilidade será sempre da família. O acompanhamento, o acolhimento, a manutenção daquele idoso será sempre responsabilidade da família, ok? Por fim, eu queria pedir que depois vocês me dessem uns feedbacks aí dessa minha primeira experiência. Eu escolhi esse tema porque
O nosso país envelhece cada vez mais, a nossa população está envelhecendo a passos largos e me parece que ninguém está dando muita bola para isso. Eu não prego aqui que o futuro seja de idosos institucionalizados, não é isso, mas é um fato, é uma verdade de que a gente vai ter um número de idosos que vão precisar desse tipo de atendimento, né? Então é importante que a gente abra o olhar para esse tipo de acolhida para essas instituições, que essas instituições também percebam que elas precisam cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais oferecer serviços diferenciados, e que também entendam, busquem meios, né, de fazer esse idoso continuar se relacionando com a sociedade, mesmo quando ele não pode mais andar sozinho por aí, né, e trazendo a família sempre para perto, né, para perto da instituição e do idoso. A família é o ponto fundamental para que esse idoso, onde quer que ele esteja, ele se sinta bem e se sinta seguro. Isso é fundamental para uma pessoa que já passou por uma boa parte da vida, que já contribuiu, que já criou seus filhos, seus netos, ou não, né, não teve filho, não teve neto, mas contribuiu com a sociedade. Então, respeito e dignidade na velhice são fundamentais para qualquer ser humano, independente do poder aquisitivo dele. Se ele não puder pagar uma casa geriátrica, que ele seja o melhor acolhido dentro da sua família, né? Mas, se for possível e se for necessário, que a gente saiba escolher um bom lugar, né? Existem casas que têm os valores bastante acessíveis até, que são casas simples, mas não significa que não atendam bem os seus idosos, né? A grande diferença das casas que cobram muito para as casas que cobram pouco, geralmente é a privacidade do quarto, são alguns serviços agregados, a boniteza do espaço, né? Mas o atendimento ele é feito e ele é exigido que seja feito da melhor forma dentro da legislação específica, seja daquela casa pequenininha, simplesinha, que cobra 70% do salário mínimo, até aquela casa que cobra 17, 20 mil reais por mês, né? Então, a base do atendimento dessas casas ela é a mesma. É o atendimento à saúde e ao conforto do idoso, né? Independente de onde ele esteja, certo? Então, isso é importante que a gente saiba, né? Mesmo numa casa simples, eles têm regras a seguir. E mesmo numa casa muito pomposa, eles também têm regras a seguir. E a gente precisa saber dessas regras, tá certo? Queria agradecer o pessoal que andou por aqui, que me deixou recadinho e que ficou vendo. Esse vídeo vai ficar disponível na minha página. E se vocês acharam que foi interessante, quiserem que eu aborde algum outro tipo de conteúdo, eu fico à disposição por aqui, e aí a gente marca um outro dia, um outro horário, e eu faço um outro videozinho desse, tá certo? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.